Olá! Aqui na TV Assembleia você acompanha os principais assuntos que envolvem os mais diversos setores da nossa sociedade. Eu sou Gustavo Faques e você acompanha comigo o programa Fique Ligado da TV Alemes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E o Relatório do Desenvolvimento Humano de 1994, o PNUD, trouxe um novo conceito de segurança, a segurança humana. O principal objetivo é proteger e garantir liberdades essenciais à sociedade, como a liberdade de viver sem temor, a liberdade de viver sem carência e a liberdade para viver com dignidade. E na prática, como percebemos a nossa segurança? Confira o documentário da TV Justiça, Sensação de Segurança, que mostra como as pessoas reagem a situações de violência e de que forma o direito à segurança pode ser garantido. A segurança é algo muito subjetivo, porque você pode estar num local que te remete a fatores que têm segurança. Por exemplo, um lugar que você cresceu, que tem todo um contexto social que você se sente seguro ali, porque você tem um feedback bom daquilo, umas lembranças boas daquilo. E às vezes aquele lugar já não é mais seguro, aquele lugar se tornou violento, mas você tem na tua cabeça a imagem de criança. O oposto também, você pode ir para um lugar que é totalmente novo para você, que pode parecer aversivo, e você pode ter uma impressão de que aquele lugar é mais inseguro do que realmente é. Estar segura para mim é não me sentir ameaçada, né? Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem psicologicamente. E isso é uma sensação que eu sinto escassa dentro da cidade do Recife. Eu acho que no meio externo são poucos os momentos em que eu realmente me sinto segura. E eu acho que nem em casa eu tenho me sentido muito segura, porque com o aumento da violência recentemente, a violência chega na nossa porta, né? Nós precisamos entender qual é o nosso sentimento em relação a estar ou não protegido. É o momento em que a gente fala sobre a sensação de segurança, que acaba se espraiando um pouco mais, acaba sendo capilarizada um pouco mais ao instante que a gente distribui isso não só para nós, mas para os nossos filhos, mãe, pai, parentes, o nosso negócio, dependendo do cenário. Então é aí que a gente percebe que se eu consigo realizar um negócio, se eu consigo proteger o meu filho, se eu consigo me deslocar com a minha família, se eu consigo entender, né, a minha participação social como algo que me permite me sentir seguro, me sentir protegido, aí sim eu começo a falar de sensação de segurança. E na prática, como percebemos a nossa segurança? No Brasil, a primeira pesquisa de vitimização foi desenvolvida pelo IBGE em 1988. Só em 2009, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, incorporou novamente temas relacionados à vitimização e incluiu questões que tratavam da sensação de segurança. No final de 2022, foi divulgado um levantamento inédito realizado em todo o país pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tem essa demanda para a política pública realmente e também para a gente poder medir alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que são aqueles objetivos de ODS 2030, e a gente, com essa pesquisa, está conseguindo medir um dos objetivos, que é olhar a proporção de pessoas serem seguras ao andar no entorno do seu domicílio à noite. Então, é um dado inédito que o Brasil não media. Aqui na região, alguns países medem, mas o Brasil não media. Agora, com essa pesquisa, a gente consegue medir, viu que menos da metade da população se sente segura para andar nesse entorno do seu domicílio à noite. As regiões são bem distintas, né?
A gente tem a região sul ali com uma sensação de segurança maior, já na região norte e nordeste já tem uma percepção de segurança menor. Então, em geral, a gente acha que a violência está aqui no sudeste, mas não, ela está em todo o Brasil e de formas diferentes. Então, é bom caracterizar isso, mostrando essa heterogeneidade que a gente tem entre as grandes regiões do país. O levantamento apontou que em um ano, 1.800.000 pessoas foram vítimas de roubo dentro ou fora de casa. E outro dado chama a atenção. 40% da população acredita que tem a chance média ou alta de ser roubada na rua. A gente perguntou percepção de risco de algumas vitimizações, confiança em instituições, se a pessoa se sentia ou não segura para fazer algumas coisas ou para, dependendo do local, do período do dia. Então, a gente fez uma pesquisa bem grande buscando essa opinião das pessoas. A gente observou aí que 7 em cada 10 pessoas do país se sentem seguras para andar no entorno do domicílio, mas quando elas sofrem uma violência, sobretudo o roubo, que você tem a violência e a ameaça mais forte do que um furto, a gente viu que a maioria dos roubos do país acontecem com arma de fogo, então isso afeta essa proporção de pessoas que se sentem seguras, né? Nós convivemos com altíssimas taxas de homicídios há décadas, e, por exemplo, só para ter uma ideia, né, em 2017, uma pesquisa do LAPOP, do Barômetro das Américas, 2/3 dos brasileiros relataram que ocorreram assassinatos na sua vizinhança. Então, acho que esse também é um dado bem expressivo do quanto a violência está presente no cotidiano dos brasileiros, tanto numa dimensão histórica quanto numa dimensão mais localizada. A pessoa ser vítima de violência ou de furto ou de roubo que foi investigado pela gente, isso afeta, sim, a sensação de segurança das pessoas, mas tem mais coisas. A gente viu que você ter um serviço público de qualidade no entorno do seu domicílio aumenta a sua sensação de segurança. Se esse serviço já tem uma qualidade um pouco avaliada pelo morador como um pouco pior, reduzir a proporção de pessoas que se sentiam seguras naquele entorno. Se tinha alguma incivilidade ali que mostrasse um abandono do poder público, um terreno baldio, pessoas em situação de rua, prostituição na rua, pessoas consumindo drogas na rua, então também reduzir a sensação de segurança das pessoas, ter atos violentos ali também afetava mais ainda. Então a gente viu que não é só ser vítima, como é o seu entorno, afeta muito, e esse papel do poder público nesse entorno, de prestar serviços, de não deixar abandonado, de controlar a criminalidade ali, afetam muito a sensação de segurança das pessoas. A violência, ela está sempre constante, né? Os moradores, eles têm medo, a gente não vê mais como antigamente as pessoas sentadas nas calçadas, conversando, né, socializando, porque essas pessoas hoje têm medo de estarem nas ruas, porque elas são assaltadas nas suas próprias calçadas, né, nas portas de suas casas. Então há essa insegurança e ela não tem horário para acontecer. Pessoas que já sofreram violências, muitas delas sofrem do que a gente chama de estresse pós-traumático, que é um quadro em que a pessoa vai lembrar sempre, reviver bem, com bastante frequência, aquele trauma. Seja uma violência, seja uma ameaça de violência. Isso é bem comum de desenvolver nas grandes cidades, quem é vítima de assalto, de sequestro, de estupro, desenvolver esse quadro de estresse pós-traumático, que iniciou nas guerras, né? Mas hoje as nossas grandes cidades têm ambientes próximos à guerra em alguns contextos. Então pode acontecer da pessoa lembrar, mas também pode acontecer da pessoa que não passou pela violência, mas vê a violência ali, sabe que está acontecendo, que o vizinho foi assaltado, que teve um tiroteio perto de casa, então que a violência está muito próxima, não que necessariamente aconteceu. E quem são os brasileiros que se sentem mais inseguros? Pessoas que se informam mais, se sentem menos seguras, pessoas que não se informam têm uma sensação de segurança maior. A gente também viu por urbano e rural, as pessoas que vivem em áreas rurais, elas têm uma sensação de segurança mais alta do que pessoas que vivem na cidade. Então a gente tem bastante diferença de perfil assim, dessas pessoas. É muito difícil morar numa periferia de uma grande cidade ou numa favela e não ter contato com a violência. Infelizmente você vai ter, a realidade é essa. Por outro lado, o oposto, se você morar numa cidadezinha lá no interior, né, de Minas, não sei, de São Paulo, dificilmente você vai ter um acesso, um contato com violência, né? Vai ser uma coisa muito, uma vez na vida, outra na morte. Então não tem como se separar do contexto que a pessoa está inserida.
os pesquisadores passaram a identificar que o medo do crime ele estava mais difundido, mais propagado do que a própria violência em si, do que a própria violência concreta, né, que a gente chama de dimensão concreta. E a partir dessa constatação, os pesquisadores começaram a trazer outros elementos para análise. Então, qual é o local em que as pessoas vivem, o contexto que elas se encontram, questões como idade, gênero, raça, ver que todo esse conjunto de atributos também era importante para entender a percepção. Então, nós temos dois aspectos, a dimensão, a experiência concreta, né, a violência concreta, das taxas de homicídio, do fato de ser vítima de roubo, de furto, de algum crime, e essa dimensão da percepção. E elas têm relação, mas elas não necessariamente caminham juntas. A gente tem algumas diferenças de percepção, né, por sexo. Mulheres, em geral, têm uma sensação de segurança menor e se sentem mais propensas a ter uma percepção de risco maior de ser vítima, sobretudo de violência sexual. Quando a gente compara homem e mulher, você tem 1/5 das mulheres que afirmaram ter risco alto ou médio de ser vítima de violência sexual. Eu achei uma proporção bem importante, assim, enquanto para homens é menos de 6%. A gente tem muita diferença também por cor ou raça. Então, a gente pesquisou, né, a percepção de que a pessoa tinha de ser vítima de algumas coisas, e de 13 coisas que a gente elencou, para pretos e pardos, a percepção de risco é maior em 10 delas. Então, comparativamente a brancos, né? E aí, ali entram as principais diferenças: ser confundido pela polícia como um bandido, violência policial, estar no meio de um tiroteio, sofrer bala perdida. Então, é muito grave você ver isso, essa diferença, né, pela cor da pele. Então, a pesquisa tem alguns enfoques bem interessantes que também podem virar uma política pública mais específica, né, para cada uma desses grupos. O fato da ameaça, né, da pessoa se sentir seguro e viver com aquela constante ameaça, e acontece muito nas nossas grandes cidades, a pessoa já sai de casa sabendo que pode acontecer alguma coisa. Pode ser assaltado, pode bater de carro, pode ser atropelado, enfim. E aí a pessoa vai viver num nível de estresse constantemente mais alto. Isso até no aspecto biológico do nosso corpo vai produzir uma série de hormônios que não produziriam naquela quantidade se ela estivesse num ambiente tranquilo. Neurotransmissores, hormônios, uma série de substâncias químicas que vão estar no nível elevado e num nível constantemente elevado, porque o estresse, a ameaça é constante, então gera um estresse constante. E isso vai repercutir, sim, na saúde mental, podendo gerar quadros de ansiedade, de ataque de pânico, enfim, uma série de condições mentais mesmo, decorrente desse nível constante de ameaça. Mesmo que uma ameaça não concreta, mas uma ameaça que está no ar, né? Essas reações químicas que nós produzimos são todas saídas aqui de cima e descem para o corpo, para glândulas que estão em várias partes do corpo, mas elas são disparadas pelo cérebro. Então, uma coisa não é separada da outra. Esse nível de estresse alto pode gerar, por exemplo, uma gastrite, pode gerar sintomas dermatológicos, é muito comum. Enfim, N manifestações clínicas no corpo, né? Isso é bem comum. Acho que tanto do ponto de vista individual, problemas de ansiedade, modificação dos hábitos e rotinas, né? As pessoas deixam de frequentar certos lugares, certos espaços por conta disso. Isso tem um problema que é importante, né? Locais que acabam ficando abandonados e acaba sendo um ciclo muitas vezes vicioso, né? E a modificação da própria percepção da cidade, acho que esses são pontos, sim, bem importantes, e as consequências sociais aí como um todo. Favorece também a questão da desconfiança, né, entre as pessoas, né, essa questão da insegurança, alteração nos vínculos comunitários. Então, acho que os desdobramentos, eles são bem profundos para a sociedade. Em determinados contextos, você tem até que orientar a pessoa a mudar realmente de bairro, até de cidade ou de trabalho, se ela não está lidando com aquilo de uma forma adequada. A terapia, nesse caso, faz um papel muito importante para conhecer a pessoa e poder sugerir mudanças, porque às vezes a pessoa vai se adaptando àquele estresse e aquilo vai gerando esses quadros que a gente falou de doenças. E aí quando ela vê já é tarde, já infartou, já está com um monte de problema, já está às vezes com dependências químicas, porque às vezes a pessoa começa a beber para diminuir essa ansiedade ou usar outras drogas, e isso vai virando uma bola de neve, né? Quando vê já está
um problemão que poderia ser resolvido ali no início. A violência impacta no direito da pessoa se sentir tão livre para a utilização do espaço público quanto outras pessoas. Então a gente vê na cidade a desigualdade da utilização desse espaço público, desses poderes, de pessoas que se sentem muito à vontade para passar por cima de outras, seja no sentido figurado, seja no sentido literal, infelizmente, de vez em quando. Eu acredito que esse seja o maior ponto de que essa violência interfere nesse direito à cidade, né? Do você poder estar de forma tranquila no espaço público com você, com outra pessoa, com quem está do meu lado, independentemente do meio de transporte utilizado, de como é a pessoa, de qual o corpo da pessoa, enfim. Tuane mora em Recife e já sofreu diversos tipos de violência. Eu já fui vítima de violência, tanto a mão armada, quanto sem ser a mão armada, quanto invasão de residência, violência no trânsito, né? Como bem aqui na esquina dessa praça, que tem um semáforo para ciclista, mas a negligência das pessoas ao dirigirem os automóveis, né? A moça estava no celular e acabou furando o sinal, me atropelou. Então, são as violências tanto dentro de casa quanto fora, seja uma graça que eu escuto enquanto estou esperando o sinal abrir para passar, que tem o fato de ser uma mulher dentro, assim, em cima da bicicleta, no ambiente, na rua, né? Isso traz outras violências possíveis também. Então, não é só a sensação de me roubarem um objeto, mas também tem a violação por meio do assédio, que ela também acontece. Sendo mulher e uma mulher negra aqui na cidade, o momento que eu considero mais crítico para a minha segurança é se eu resolver usufruir do meu direito de ir e vir à noite. Então, eu sinto como se eu não tivesse esse direito de fato, né? Se eu faço isso, eu ia dizer que eu acho, mas eu não acho, porque quando eu troco com as minhas amigas ciclistas e que elas são brancas, tem coisas que eu escuto que elas não escutam. O Eudes mora próximo à capital federal. Com o tempo, viu a violência crescer na cidade de São Sebastião. Por 3 vezes, foi vítima de roubos e agressões. Há ruas aqui em determinados bairros em que são muito vazias, né? E determinados horários não dá para você andar. E também você se expor. Você não vai andar com tênis de marca, com a meia, né? Coisas do tipo. E acontece muito, né? Tenho vários relatos de assaltos, né? Com faca, com arma. Alguns alunos que tiveram, por exemplo, o celular roubado na ida para a escola, vindo daqui, dessa quadra aqui de baixo, ou vindo dali e tal, chegam na escola, às vezes ficam com medo de retornar no outro dia, né? Não querem mais ir para a escola, né? Então, tudo isso, né, fica notável quando acontece a violência. Diretor de uma escola na cidade, ele se preocupa também com os efeitos da violência no ambiente de ensino. Havia presenciado violências contra colegas, pais que gritam, que chegam, falam grosso, xingam o porteiro, não respeitam, né? Às vezes até violência de professor para professor, de aluno contra aluno, sabe? De professor contra aluno, todas essas questões sendo evidenciadas, né? E isso foi crescendo muito. O quadro que nós temos hoje ele é gravíssimo em relação a essa questão, né? A violência dentro das instituições escolares tem crescido. O local de trabalho de Simone foi assaltado. O medo de novas situações de violência fez com que ela mudasse os hábitos. Esse episódio ele teve um impacto pessoal. Eu fiquei muito tempo ansiosa, né, com medo de trabalhar e ficar sozinha no espaço. Eu sempre tinha que chamar alguém para ficar comigo lá, né? Eu ficava olhando as câmeras o tempo todo, ansiosa que eu não conseguia mais ficar sozinha. Eu ficava preocupada que as pessoas ficassem treinando sozinha no espaço. Depois do episódio do roubo do local de trabalho, eu mudei algumas coisas da minha rotina. Eu sempre fico com os vidros fechados do carro, né? Eu ando com o celular, mas eu tomo muito cuidado na rua. Para entrar em casa com o carro é rapidinho, se tiver algum movimento diferente na rua, eu não entro, eu dou a volta no quarteirão, né? Eu tenho a cerca elétrica, né, para proteger, ela tem alarme, eu tenho um cachorro, qualquer barulho ele late, ele faz um escândalo, então
Eu me sinto mais segura assim. 68% dos domicílios do Brasil têm algum dispositivo de segurança. Os principais são travas, tranca, um alarme, janelas, grade nas janelas, algum animal para guarda, o cachorro. Para a questão de segurança, né, as pessoas elas evitam fazer algumas atividades por medo da violência. Então, as atividades mais evitadas que a gente mapeou foram sair muito tarde de casa, ou chegar muito tarde em casa, andar em locais mais vazios, usar telefone celular na rua e a caixa eletrônica de rua à noite. Então, assim, as pessoas também têm, dada a sua vitimização, também evitam certas coisas por insegurança, né? Nós temos a segurança em um sentido macro, a segurança em um sentido micro e a segurança de uma forma comum e também a segurança pública. Quando nós falamos da segurança, é aquela sensação do bem-estar, a sensação da liberdade, a sensação de exercer o seu direito de ir e vir sem que ninguém prejudique, perturbe ou atrapalhe qualquer direito da sua liberdade ou direito patrimonial que você venha a exercer junto com a sua cidadania. A própria Constituição Federal, quando ela aborda a segurança, no artigo 144, quando ela traz que é dever do Estado, no artigo 42, ela sempre vai dizer que o Estado vai prestar e nós, no sentido particular, também devemos exercer a segurança. Então, quando nós estamos falando de um seguro de um veículo, nós estamos falando também que nós estamos prestando a segurança. Mas é claro, aquela sensação de estar seguro, de estar bem guardado, nós precisamos que o Estado preste essa segurança primeiramente e posteriormente que o particular o exerça. Aumentar o efetivo policial significa ter uma quantidade maior de pessoas ostensivamente ligadas à política pública, visualmente ligadas à política pública. Isso significa que eu vou conseguir enxergar mais segurança, mas não efetivamente que eu melhorei, principalmente utilizando políticas públicas, a segurança de determinada localidade. Então, é fundamental que a gente consiga diferenciar isso para a população. Mais policiais não significam uma melhor sensação de segurança e mais segurança pública. Eu tenho muitos outros fatores. Eu tenho iluminação pública, eu tenho transporte público, eu tenho empregabilidade. Tudo isso, mesmo que seja algo indireto, tem uma relação com o que eu vou prover para um determinado grupo social como qualidade de segurança e como segurança pública. O Coronel Santana fala sobre segurança com a experiência de quem trabalhou por quase 30 anos na Polícia Militar, treinou corporações e atuou como consultor de segurança internacional em diversos países e na ONU. Hoje dá palestras e escreve sobre como cada um pode fazer a sua parte. A primeira coisa que nós temos que observar é: existem ou não políticas públicas voltadas para essa sensação de segurança? Em um segundo instante, a percepção e o sentimento que aquele que recebe as políticas públicas vai ter em relação a essa sensação. Agora, quando eu começo a medir a sensação de segurança, eu tenho que perceber como eu me sinto, como aquele que eu presto aquele serviço enquanto gestor público se sente em relação principalmente ao medo. O medo, ele é o maior medidor de sensação de segurança. Então, nesse instante eu começo a perceber, eu começo a avaliar, eu começo a analisar como aquela pessoa que recebe a política pública se sente em horário noturno, em horário diurno, no transporte público, ao se deslocar nas ruas, ao seguir para um momento de lazer, ao seguir para um momento de trabalho. A gente ensina o que deve ser cobrado, onde a gente ensina o que deve ser definido pelas instituições de segurança e pelo governo, onde a gente ensina que se você tem um governo que não tem um plano de segurança, um planejamento adequado e que seja transparente, que seja claro, que eu possa ir ali e questionar, que eu possa ir ali e perguntar por que você está investindo mais, por que você está investindo menos. Então, nesse sentido, se eu tenho um cidadão que
cobra, um cidadão que obriga, um cidadão que questiona. Essa é uma mola propulsora para que nós tenhamos uma segurança de muita qualidade e principalmente para que nós consigamos comprovar se aquele gestor público ele está fazendo um bom trabalho ou se ele não está fazendo um bom trabalho. Pensando nas cidades, né? Questões como iluminação pública, valorização das praças, do espaço público, no município em geral isso pode contribuir, né, para que as pessoas passem a circular mais nesses espaços e evitando certos, né, vazios e que isso também possibilita, né, pode contribuir para a diminuição dessa sensação. Também acho que um ponto importante, né, nesse debate, acho que não é exatamente só sobre sensação, mas para a segurança pública de uma forma geral, é disponibilizar as estatísticas, né, criminais e se tornar isso público, incentivar esse debate também, para muitas vezes a gente desmistificar, né, certas questões. A própria realização de pesquisas periódicas de vitimização para mapear, para compreender o fenômeno, acho que isso é um ponto bem importante, que muitas vezes nós temos dificuldades, né, de avançar de uma forma mais refinada por conta dessa ausência também, né, disso. Isso é importante que os próprios gestores públicos também se conscientizem dessa dimensão, pois tem países como o Chile que realizam esse tipo de pesquisas anualmente, né, já é algo da própria agenda de segurança do país. E uma concepção de segurança também, na minha perspectiva, que inclua a participação social. Seria importantíssimo a gente ter essa balança, né, de buscar coisas boas, coisas positivas. Seria importante também a gente começar a filtrar essas notícias. Será que eu tenho que estar vendo essas notícias no meu celular toda hora? Será que eu tenho que realmente estar entrando no site de notícias tantas vezes por dia? Sabendo que vão ter notícias ruins, a maioria delas. Então, é um equilíbrio, né, da gente tentar se policiar em relação a tanta notícia e também tentar mesclar com coisas que nos deem prazer, né? Segurança é você ter a possibilidade de ir e vir, né, tranquilamente, e você ter a possibilidade de andar com o vidro do seu carro aberto, a possibilidade de vestir a roupa que você deseja vestir, calçar o tênis que você deseja calçar, você poder ter a liberdade de ser quem você é, né, em qualquer ambiente, e você ter, né, essa possibilidade. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Até a próxima edição.